Já começou. Deus está descortinando diante dos olhos de seus servos as revelações mais profundas da palavra de Deus. E você que acompanha o canal aqui há algum tempo, ou você que acompanha o canal A Lâmpada para os Meus Pés há pouco tempo, e se considera uma pessoa muito simples, que tem dificuldade de entender as revelações da palavra de Deus, eu sugiro que você fique até o final do vídeo, porque provavelmente esse vídeo de hoje vai falar poderosamente ao seu coração. Por que começou? Porque, queridos, sabe quando você está vendo alguns vídeos no canal do YouTube, e eu gosto muito de assistir mensagens, pregações, eu passo praticamente o meu dia todo assistindo vídeos quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou fazendo a meditação pessoal. Eu gosto de ver mensagens aqui no YouTube mesmo. E eu vi um vídeo hoje de uma mulher muito simples, falando a respeito das revelações da palavra de Deus. E, amados irmãos, eu sei que eu sou uma pessoa simples, eu sei que eu erro muito o português aqui nos vídeos do canal. Às vezes eu fico editando o vídeo e eu vejo muitos erros de português que eu cometo. Mas quando eu falo a respeito dessa mulher ser uma mulher muito simples, eu estou falando de verdade, uma mulher muito simples. Provavelmente ela veio de uma igreja, ou ela é de uma igreja pentecostal, uma igreja que tem muita oração. E ela começa a contar que Deus abriu para ela o entendimento do livro de Apocalipse. E, amados irmãos, dá para perceber que ela começou a receber essas revelações há pouco tempo. Por quê? Porque ela ainda tem dificuldade de conectar os textos. Mas eu fiquei tão maravilhado, mas tão maravilhado, porque tudo aquilo que ela começou a falar e a expor, ela não fazia as conexões com o texto, mas você via claramente que as explicações dela vinham do Espírito do Senhor. Por quê? Porque é basicamente tudo que nós falamos aqui no canal. Ela fala a respeito da igreja na grande tribulação, e ela tinha frequentado há muito tempo a igreja dela, e desde quando ela se converteu, ela tinha aprendido que a igreja não ia passar pela grande tribulação, e o Espírito do Senhor estava conduzindo ela para a palavra. E ela fala a respeito das duas testemunhas, e ela conta que em um determinado momento ela fala para o Senhor: Senhor, já que eu estou passando por tantas situações de dificuldades, problema financeiro, só é eu e o meu filho, essa mulher ela vive só ela e o filho dela, e ela pede o seguinte para o Senhor: Senhor, me faz conhecer uma das duas testemunhas. Irmãos, essa foi a parte que mais alegrou meu coração. Por quê? Porque ela disse que o Senhor atendeu o pedido dela. E ela fala que o Senhor leva ela para a terra de Israel e mostra para ela um homem alto, grande, um judeu. E ela começa a fazer a descrição daquele judeu dizendo o seguinte: olha, ele não fala português, ele fala só a língua do povo judeu. E ela começa a dar a descrição de uma das duas testemunhas. E você que acompanha aqui o canal sabe muito bem quem são as duas testemunhas. E o testemunho dela é lindo, queridos. Por quê? Porque claramente Deus está despertando as testemunhas para os últimos dias, e todas as vezes que o Espírito do Senhor ele conduzir alguém para as revelações sobre os últimos dias, ele vai conectar essa pessoa com a palavra de Deus. Esse vídeo que eu mencionei para você, ele tem quase 1 ano. E aí eu fiquei curioso e eu fui assistir um outro vídeo recente de uns 3 meses, mais ou menos. Amados irmãos, através do Espírito do Senhor, com mais embasamento da palavra, ela faz uma explicação maravilhosa de uma maneira simples, com um linguajar muito simples. Ela fala até algumas palavras numa pronúncia errada. E ela briga dizendo: eu sei que eu falo errado, vou continuar falando assim mesmo. E ali claramente o Espírito do Senhor, dia a dia, mês a mês, conduzindo uma mulher simples, cheia da graça de Deus, para entender e compreender as revelações para os últimos dias. Isso me deixou muito feliz, queridos. Por quê? Porque claramente aquela mulher é uma mulher de muita oração, de muita busca pela presença de Deus, e agora uma mulher que se aprofunda nas meditações da palavra de Deus. E ela faz uma exposição da geopolítica de uma maneira incrível.
Eu estou te contando o testemunho dessa mulher muito simples, cheia de Deus, porque Deus já está despertando as suas testemunhas, porque o período da escuridão se aproxima deste mundo. E aqueles que são teólogos, aqueles que são acadêmicos da Bíblia, que são arrogantes, que seguem cartilhas, que estão vendo erros em suas denominações, esses vão dormir como um nenezinho para o que vai acontecer nos últimos dias. Sabe por quê? Porque existe uma arrogância de um povo de Deus que quer continuar seguindo as cartilhas, quer continuar com sua vida de argumentos filosóficos, não param para se aprofundar naquela meditação e orar em cima da meditação, porque uma coisa é você meditar na palavra de Deus, outra coisa é você orar em cima daquela meditação. E nós precisamos ter clareza que as revelações de Deus, elas são dadas de maneira gradativa, porque nós temos que ter relacionamento com Deus em nossa vida de oração, e nós temos que ter relacionamento com Deus na nossa vida de oração através de sua palavra. Tem muita gente que tem intimidade com o Deus da salvação, mas não prossegue em conhecer o Deus da salvação através de sua palavra. Essa introdução ela ficou muito grande, mas eu vou finalizar essa introdução aqui dizendo o seguinte para você. Uma pessoa que ora muito, ela é uma pessoa cheia da paixão do Espírito do Senhor, mas se ela não medita na palavra de Deus, ela tem a paixão, ela tem a graça, ela é usada por Deus, mas fica sem direção. Agora, se uma pessoa, ela tem muita palavra, muita Bíblia, muita letra, mas se ela não tem vida de oração, ela é uma pessoa seca. Ela é uma pessoa que ela não tem a direção do Espírito Santo para conduzir ela no ensino da maneira correta. Vida de oração é o azeite derramado, produz o azeite derramado pelo Senhor. Vida de meditação na palavra é a lâmpada que precisa desse azeite produzido pela vida de oração. Eu estou te explicando tudo isso aqui porque Deus está despertando as suas testemunhas para os últimos dias. Se você não tiver a sua vida de oração, se você não tiver a sua vida de meditação na palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai dormir como a maior parte dos pastores, teólogos, como a maior parte dos cristãos que nós conhecemos. O vídeo de hoje tem uma introdução longa, mas fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essa será uma palavra que vai abençoar muito a sua vida e o seu ministério. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma perfeita e pura explanação da palavra de Deus, uma perfeita e pura explanação da palavra de Deus, uma perfeita e pura explanação das revelações para os últimos dias. Só pode ser feita quando o Espírito do Senhor te ajuda a compreender as revelações. Nós vamos ver o apóstolo João dizendo o seguinte, que a unção, ela nos ensina, que o poder, que a graça do Espírito do Senhor nos conduz, nos ensina. Ou seja, existe uma unção, existe um azeite que é produzido através da vida de oração, que vai tornar claro, ou vai tornar clara as revelações mais profundas da palavra de Deus. Outro detalhe, nós vamos ver que existem revelações para os últimos dias, que são revelações guardadas e seladas para os últimos dias. O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Jeremias capítulo 30, o último versículo vai dizer o seguinte, que as revelações que tinham sido dadas a Jeremias no capítulo 30, aqueles que estivessem nos últimos dias entenderiam essas revelações. Seguindo essa mesma direção, Daniel capítulo 12 vai dizer que as revelações que Daniel tinha recebido era apenas para os servos do Senhor dos últimos dias. Lembra Daniel capítulo 12? Ele fica interessado a respeito das revelações para os últimos dias e o Senhor fala para Daniel, Daniel, sela, fecha o livro, que isso aí que você quer saber agora, eu vou selar, eu quero que você cele, fecha, porque será para o povo dos últimos dias. E nós vemos também o profeta Oséias dizendo o seguinte, quem é sábio para entender essas coisas? Quem é sábio para entender o quê? As revelações para os últimos dias que o profeta Oséias tinha recebido. Aliás, queridos,
A maior parte dos profetas que são pouco lidos, a maior parte dos profetas que as pessoas não meditam, a maior parte desses profetas falam muito mais a respeito dos últimos dias do que propriamente para o Israel da época deles. Então não esqueça disso. Se você não tiver a sua vida de oração, a sua vida de meditação e não parar de seguir cartilhas, significa que o seu azeite está na vasilha, você está confiando no pastor, você está confiando em que as orações de pessoas, as meditações de pessoas do passado já são suficientes. Nós podemos fechar as revelações da palavra de Deus em uma caixinha, em uma vasilha. Muitos seguem tradições de homens porque não estão levando em consideração que tem revelações para a igreja dos últimos dias. Agora, eu vou deixar apenas um texto na tela, e nós vamos falar a respeito de muitas passagens, me baseando nesse texto. Mateus, capítulo 25, vai lá comigo, em Mateus, capítulo 25, nós vamos ler apenas o versículo 6, que é um versículo clássico, conhecidíssimo, mas pouco compreendido. Mateus, capítulo 25, versículo 6 diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Bom, eu quero que você olhe para esse versículo conhecidíssimo. Você sabe muito bem que eu estou lendo o texto da parábola das virgens. Eu já expliquei para você que são 12 virgens. Se você não conhece esse ensino maravilhoso, acessa os links aqui, que eu deixo na descrição. São 12 virgens. E você sabe muito bem que dessas virgens, 5 acabam dormindo. Sobram 7 virgens, as 2 virgens que dão grito da meia-noite, as 5 virgens prudentes que serão despertadas, que são as 7 igrejas de Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse, né, as 7 igrejas da Ásia, que representam ali as 7 virgens do Senhor. Agora, presta atenção. Olha para esse versículo 6 numa ordem contrária. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que esses acontecimentos, eles acontecem ou eles ocorrem de maneira contrária. Segundo, quem dá o grito da meia-noite já está fazendo o que está sendo pedido. Para que você entenda melhor, o versículo 6 está dizendo assim: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Tem 3 revelações principais aqui nesse versículo, e você precisa gravar. Primeiro, meia-noite. Segundo, o grito. E terceiro, o encontro. Aqui está falando a respeito do mesmo momento, mas com 3 prismas diferentes. O encontro é um ambiente específico. O período do grito está falando a respeito de pessoas específicas nesse período do encontro. E o horário da meia-noite também representa esse mesmo momento do encontro. Então, primeira coisa, quem está dando o grito da meia-noite já está caminhando para o encontro. Outro detalhe, o grito é um período do anúncio, ou seja, quem está gritando já está no momento do anúncio. E meia-noite é o período do quê? Mais escuro da história da humanidade. Eu deixei aí na tela uma legendinha para você entender isso que eu estou falando. Por quê? Porque o encontro, ele acontece na volta de Jesus. Só que o texto não está falando que o encontro está acontecendo agora. O texto está dizendo o quê? Para sair ao encontro. Então é o contrário. É como se esse versículo 6 estivesse ao contrário, de ponta cabeça. Nós saímos ao encontro. Por que nós saímos ao encontro? Porque tem gente gritando. E que horário, em que momento essa pessoa está gritando? Ou em que momento essas pessoas estão gritando? À meia-noite. Então, as testemunhas saem ao encontro porque elas estão gritando e porque esse grito acontece em seu ápice no horário da meia-noite, o horário mais escuro da história. As testemunhas, as 2 testemunhas que dão o grito da meia-noite, elas já saíram ao encontro. Elas estão gritando. Por que elas estão gritando? Porque o período do grito é o período do teruá. Esse texto ele foi escrito em grego, só que para os judeus,
Grito significa anúncio. E existe uma festa específica chamada Festa das Trombetas, que eu também já expliquei aqui no canal, que é um estudo específico. A Festa das Trombetas representa o quê? O período do grito, o período do anúncio. A Festa das Trombetas representa a grande tribulação, o período em que a igreja estará gritando, anunciando, eis o noivo, sair ao seu encontro. E por que eu sempre menciono aqui a Festa das Trombetas, o período do grito, o período do anúncio? Porque se você vai lá para o Antigo Testamento e se você meditar nas ordenanças que Deus deu a Moisés, você vai encontrar o quê? Que o toque das trombetas, eles tinham significados. Você sabia que existem 4 tipos de toques de trombetas diferentes? Existe toque de trombeta para reunir a congregação. Existe toque de trombeta para que a nação se prepare para a guerra. E existe toque de trombeta para quê? Para o arrependimento. Você sabia que no ano do jubileu existia uma trombeta vibrante que era tocada? Para quê que essa trombeta vibrante era tocada? Para que começasse ou para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando tudo era restaurado na nação, quando os cativos eles eram liberados, quando os escravos não eram mais escravos, quando os endividados eram perdoadas as suas dívidas. Toque de trombeta. O grito da meia-noite representa o quê? O período da grande tribulação. E é por isso que a igreja está na grande tribulação. E o horário da meia-noite, que é o período mais escuro da grande tribulação. Não esqueça disso. Quando começar a grande tribulação, o que vai acontecer? Vai escurecer. Só que escurece a partir das 18 horas. Quando começa a grande tribulação, começa a escurecer. Só que quando chega o horário da meia-noite, é o ápice dessa escuridão. Então, quando nós olhamos esse texto maravilhoso, o que nós vemos? Nós vemos revelações preciosas. E eu vou te dar textos bíblicos para que você entenda isso. O horário da meia-noite. Por que o horário da meia-noite representa a grande tribulação? O horário da meia-noite representa o período mais escuro da história da humanidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre os tempos trabalhosos, onde as pessoas serão cegas espiritualmente, serão egoístas, serão orgulhosas, não terão amor aos pais, o período mais escuro da história. Quando você olha para esse texto que eu acabei de explicar para você, mencionando o grito nos conduz ao período do grito. O que é o período do grito? O período da festa das trombetas. O que representa a festa das trombetas? Os tempos determinados. Eu falo aqui nos estudos que eu deixo os links na descrição. A festa das trombetas representa a grande tribulação, por quê? Porque é o período em que as 2 trombetas de prata, que representam as 2 testemunhas, ainda que você entenda que as 2 trombetas de prata não eram tocadas especificamente na festa das trombetas, essas 2 trombetas de prata que representam o quê? Que representa 2 pessoas ou 2 testemunhas tocando trombetas para a redenção do povo de Deus. Prata representa a redenção. Então as 2 trombetas de prata serão tocadas novamente, só que agora na festa das trombetas, que é a grande tribulação. Aí quando você vai lá para o horário da meia-noite, né, que representa o período mais escuro da história, e o encontro. Irmão Paulo, aonde eu acho esse encontro? Nós encontramos essa revelação em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito do quê? Desse encontro. O que é o encontro? O encontro, por incrível que pareça, o caminhar, quando nós saímos para esse encontro, na verdade o encontro, ele parte do deserto, né? Mas nós saímos para esse encontro no deserto. Por quê? Porque lembre-se que eu falei aqui, esse sair ao seu encontro não está falando propriamente do encontro, está falando de uma noiva caminhando para encontrar com seu noivo. Ou seja, o período do deserto é o período do encontro. É o período em que nós estamos saindo para esse encontro. Então, quando você vai para Cântico dos Cânticos, capítulo 8, ali está falando a respeito do quê? Está falando a respeito de uma igreja, de uma mulher que está o quê? Subindo do deserto, foi despertada da macieira. Assista ao vídeo que eu falo a respeito do quê? Da igreja no deserto dos povos
com a visão de Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Então, queridos, o que eu estou explicando aqui? Revelações que estão na palavra de Deus. Porque a cronologia bíblica, ela é perfeita. É apenas a teologia de homens, que fica dificultando tudo. Agora, para aqueles que são simples, devem estar pensando assim, irmão Paulo, você me disse que o vídeo de hoje seria muito simples. Para aqueles que se aprofundam na vida de oração e na vida de meditação, essas revelações são dadas, queridos. Por quê? Porque quando você olha para a cronologia perfeita que Deus deixou em sua palavra, existem várias conexões. Quer um exemplo disso? Vamos lá. A igreja, ela vive o período do princípio das dores. Eu acho que agora nós estamos vivendo o período do princípio das dores. Por quê? Porque nós estamos vendo o quê? Rumores de muitas coisas. Rumores de guerra. Nós vemos que nós estamos assistindo os rumores de muitas coisas. O princípio das dores faz referência a uma mulher que vai ter uma criança, uma mulher que está gestante, e ela começa o quê? Sentir as primeiras dores. Não são as dores finais. Para que servem as dores finais? Para que o neném venha a nascer. As dores finais é para o ato consumado, para o nascimento do neném. Que neném é esse que vai nascer? Primeiro nasce o avivamento. Por quê? Porque nós estamos gerando o filho varão, a maturidade. Nós geramos essa maturidade, por quê? Porque a igreja só será arrebatada quando ela for uma igreja madura. Por isso que não existe arrebatamento secreto. Essa igreja com a teologia da prosperidade vai ser arrebatada em qualquer momento? Essa igreja imatura, que não conhece nem textos simples da palavra de Deus, não sabe explicar a ressurreição dos mortos, não sabe explicar aquilo que o autor aos Hebreus chamou de leitinho, princípios elementares, essa igreja que vai ser arrebatada? Não. Ela precisa ser enviada ao encontro. Então, presta atenção nessa cronologia. A igreja está passando pelo princípio das dores. O que vai acontecer? Quando acabar o princípio das dores, acaba a plenitude dos gentios. E aí a igreja entra na grande tribulação. Quando a igreja entrar na grande tribulação, começa o quê? A plenitude dos judeus. Aí os judeus serão despertos na grande tribulação. Por quê? Porque as duas testemunhas serão chamadas, serão ativadas. E aí eu te relembro da visão que a irmã teve. As duas testemunhas, judeus e gentios, na grande tribulação. E aí o que acontece, queridos? Quando chegar os 3 anos e meio finais, quando começar os 3 anos e meio finais da grande tribulação, o que vai acontecer? A igreja ouvirá o grito maior, o grito mais alto. Por quê? Porque essa igreja precisa ouvir o grito, porque ela tem que sair ao encontro. Por que ela sai ao encontro? Porque ela tem que ir ao deserto dos povos. Por que ela vai para o deserto dos povos? Porque vai estar acontecendo o grande monitoramento mundial e todas as nações serão marcadas, só poderá comprar e vender quem tiver a marca do homem da iniquidade. Só que, quando acabar os 3 anos e meio finais desses 7 anos, a igreja é arrebatada. E aí sobram pessoas aqui nessa terra, a igreja não vai para o céu, a igreja tem um encontro com o Senhor nos ares, ela é habilitada a frequentar as regiões celestiais, ela tem acesso aos céus, porque são reis e sacerdotes. Para sacerdotar as nações na terra, tem que ter acesso aos céus. Por isso que existe tanta briga a respeito da escatologia, porque a maior parte dos teólogos estão fechados em uma caixinha. Tem acesso às regiões celestiais. Agora a igreja reina com Cristo durante 1000 anos, só que vão existir nações. Por quê? Porque nós herdaremos a terra. Nós herdaremos as nações. Nós ganhamos as nações por herança. Por que você tem uma coroa em sua cabeça? Porque você é rei e sacerdote. Você recebe uma coroa de rei e sacerdote, por quê? Porque você vai governar sobre as nações. Alguns vão reinar sobre muitos, outros vão reinar sobre outros poucos. Agora, eu acabei de explicar para você uma cronologia. E aonde eu encontro essa cronologia? Na maneira em que os profetas e o apóstolo João receberam essas revelações. Então eu vou mostrar para você aqui visões diferentes de enxergar a igreja ao longo da história e nos últimos dias. Por exemplo, quando você vai para Apocalipse capítulo 12, o que você acha em Apocalipse capítulo 12? Uma mulher. Uma mulher que está fugindo de quem? De Satanás. Só que essa mulher, ela tem uma coroa. Ela tem uma coroa
E como que é essa coroa? Você lembra? Uma coroa com 12 estrelas. Olha as características dessa mulher. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. Por que ela tem a lua debaixo dos seus pés? Justamente porque a base dessa mulher é a lei. Ai, a igreja não segue mais a lei. Você que está enganado. A igreja segue a lei. A igreja não segue a lei cerimonial. Mas a igreja continua seguindo a lei. O povo de Deus, grava bem isso, a mulher de Apocalipse capítulo 12 é o povo de Deus desde a época de Moisés. Como que eu tenho tanta certeza disso? Pelas características da mulher e pelo decorrer do texto. Então essa mulher ela tem 12 estrelas. Por quê? Porque é um número de governo. Por que estrelas? Porque dessa mulher sai a herança espiritual. E por que a lua está debaixo dos seus pés? A lua está debaixo dos seus pés porque a base é a lei. Os salmos e os profetas. Por que a lua representa a lei? Lembra que a lei era regida pelas fases da lua? Agora, essa mulher, ela começa a fugir. E em um determinado momento, essa mulher, ela tem um filho varão. Esse filho varão é assunto, ele sobe aos céus. Quem é esse filho varão? Jesus Cristo. Só que essa mulher, ela continua sendo perseguida. Por quê? Porque o filho varão, ele foi até os céus, por quê? Porque Jesus Cristo agora está à destra do Pai. Só que o caminhar dessa mulher continua. Por quê? Porque agora essa mulher, ela é chamada de igreja. No Antigo Testamento, era chamada do povo de Deus. Agora, ela é regida, ela tem a lua debaixo dos seus pés, só que ela está vestida de sol. Por que ela está vestida de sol? Porque Jesus Cristo é o sol da justiça. Ela não é regida mais. Ela não é conduzida mais pela lua, só que a lua, ela é o quê? Ela é a base da igreja. Ela tem como base a lei, os salmos e os profetas. Só que ela está vestida de sol. Por que ela está vestida de sol? Porque a sua roupa é a justiça estabelecida pelo sol da justiça, Jesus Cristo, a nova aliança. A lei no Antigo Testamento era representada pela lua. O sol, na nova aliança, é representado pelo sol. Por isso que Jesus Cristo é o sol da justiça. Agora, olha que lindo isso. Nós vemos essa mesma figura. Por quê? Porque a mulher ela vai para o deserto fugindo da vista da serpente, fugindo desse grande monitoramento. E aí, Deus é tão perfeito, queridos, em sua palavra, que ele mostra um zoom do que vai acontecer no deserto dos povos. Aonde foi profetizado o deserto dos povos? Ezequiel capítulo 20, versículo 34 e 35. Oséias capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Fazendo semelhanças com a época em que o Israel da antiga aliança foi para o deserto, agora dizendo o Israel espiritual vai para o deserto. Aí Deus é tão maravilhoso que ele mostra o zoom. O que vai acontecer nesse deserto? Apocalipse capítulo 11. E darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Opa, 3 anos e meio. Só que quando elas passam profetizando esses 3 anos e meio iniciais, essas 2 testemunhas têm certa liberdade. Eu não falei para você que começa a escurecer e essas testemunhas já estão no caminho do encontro? Aí quando dá 3 anos e meio, sabe o que acontece, queridos? O anticristo se revela. E aí, Apocalipse capítulo 11 ainda, essas 2 testemunhas, elas começam a ser perseguidas, elas começam a ficar expostas, o seu cadáver fica exposto na Praça da Grande Cidade. Que Praça da Grande Cidade? Tem 2 revelações aqui. Praça da Grande Cidade, Jerusalém, revelação literal. Revelação espiritual. Aonde o seu Senhor foi crucificado? Aonde fica o cadáver das 2 testemunhas? Aonde o seu Senhor foi crucificado? Em Jerusalém e por causa do sistema religioso. Você sabia que as 2 testemunhas serão perseguidas com a ajuda de pseudo-cristãos? Agora, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, o que o texto está nos mostrando? Primeira parte da grande tribulação. Deus não permite que a sua igreja seja afrontada de uma maneira cruel, de uma maneira tão invasiva. 3 anos e meio finais da grande tribulação. Essas 2 testemunhas, elas fazem o quê? Elas são perseguidas e são martirizadas aquelas que estiverem nos grandes centros. E aí nós vemos o que mais, queridos? Nós vemos essa igreja no deserto dos povos, face a face com o seu Senhor.
Nós vemos essa igreja sendo arrebatada, e no texto das duas testemunhas mostra isso. Ouve-se uma voz do céu, subir para cá. E aonde eu encontro nos profetas essa voz chamando elas? O vale de ossos secos. Ezequiel, capítulo de número 37. O que tem em Ezequiel, capítulo de número 37? Deus perguntando ao Filho do Homem, representado por Jesus Cristo, o profeta Ezequiel. Quem que é o profeta Ezequiel? Aquele que ouviu a palavra Filho do Homem. Poderão ressurgir esse vale de ossos secos? Tu sabes, Senhor, por quê? Porque Jesus Cristo vem como Filho do Homem no corpo dessa carne, e aí ele recebe a autoridade de Deus quando ele é assunto aos céus. Profetiza, Filho do Homem. Jesus Cristo ganha o poder sobre a morte quando ele morre na cruz do Calvário e é outorgado pelo Pai. Ele ganha a autoridade, a chave da morte. Agora ele pode profetizar. O vale de ossos secos é a revelação da ressurreição dos mortos. Aonde está isso? No próprio texto de Ezequiel. Quando ele pede para Ezequiel, junta as duas madeiras, Ezequiel. Juntou as duas madeiras. O que nós encontramos no juntar dessas duas madeiras? Casa de Efraim e casa de Judá. Opa! O ensino das duas casas de Israel. Esse grande exército é todo Israel. Quando as duas madeiras são unidas, por quê? Porque as duas testemunhas são judeus e gentios que descendem do reino de Judá, do reino de Efraim, que era o reino do norte, e eu já expliquei tudo isso aqui para você. Amados irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, quem conhece a palavra de Deus, está dando glória, está dando aleluia, está jogando o sapato, a sandália para o alto. Por quê? Porque essas são revelações que Deus está descortinando para pessoas simples. A igreja passa pela grande tribulação, porque ela precisa ser preparada com o seu linho finíssimo. Por quê? Porque nós precisamos praticar os atos de justiça no deserto dos povos. Por isso que a igreja tem que estar na grande tribulação, que ela será preparada para o grande casamento. Quando ela passar pela grande tribulação, quando chegar aos 3 anos e meio finais, essa igreja será arrebatada. E tudo isso que eu expliquei para você com revelações fantásticas, só é possível para aqueles que estão em sua vida de oração e meditando em cima dessas revelações. Amados irmãos, essa irmã que eu mencionei no início do vídeo, um dos vídeos que eu assisti, você percebe que a resolução do vídeo é até meio feinha, sabe? Não é uma resolução boa. Mas o conteúdo do vídeo é fabuloso, sabe por quê? Porque assim como as duas testemunhas de Mateus, assim como as duas virgens, que são as duas testemunhas de Mateus capítulo 25, elas foram ocultadas, não foram chamadas de virgem, você só consegue ouvir a voz, eis o grito, aconteceu um grito à meia-noite, quem que é? Não sei, gritaram à meia-noite aí, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Assim como as duas virgens foram ocultadas de maneira proposital pelo Senhor na parábola das virgens, assim Deus está levantando pessoas desconhecidas como eu, como você, como essa irmã que eu mencionei. Deus está levantando pessoas simples, desconhecidas, mas que são apaixonadas pela palavra de Deus e são apaixonadas por sua vida de oração, porque o Senhor já começou a despertar as suas testemunhas para os últimos dias. Prepare as suas vestes, arrume a sua armadura em um lugar específico. Porque o que vai começar a acontecer agora, nesse ano de 2025, é para que a igreja esteja atenta às revelações que serão liberadas. Não existem revelações novas. O que está acontecendo é Deus descortinando diante dos olhos de seus servos as revelações mais profundas de sua palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu convido você a fazer comentários aqui no vídeo para que continuemos as meditações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.